E galera, bem-vindos a mais um Pod Dub. Estou aqui com meu amigo Sebastião Mordomo. Olá, amigos que estão assistindo esse programa. E agora com um convidado extremamente especial, Leonardo Camilo, Ave Fênix. Olá, galera, boa noite Pedro, boa noite Sebastião. Boa noite, galera que está ouvindo a gente aqui. É um prazer estar com vocês. Obrigado pela nossa entrevista, ter aceitado, jovem. Muito bem-vindo. Sou muito grato. Obrigado por ter aceitado o nosso programa. Bem-vindo. Eu sempre falo isso, o nosso programa é muito underground, então é muito delicioso a sua presença aqui com a gente, que ela enriquece muito o programa da gente. Eu que agradeço o convite. Eu sempre quero estar do lado das pessoas que curtem o meu trabalho, né? Que tem algum interesse no que eu faço. Isso é muito importante para mim. Então o prazer é todo meu estar aqui com vocês. Obrigado. Então, bom, só para explicar como é que funciona o programa, a gente faz um bate-bola, eu e o Pedro. Então é normalmente uma pergunta minha, uma pergunta dele. A gente nunca sabe quem vai começar, a gente sempre decide na hora, tá? Isso. Eu posso começar dessa vez, Pedro? Pode, na última eu comecei, né? Pode ser, então. Então, Leonardo, boa noite novamente. Eu queria fazer uma pergunta que está ligada. Eu dei uma olhada no seu Instagram, dei uma olhada em algumas entrevistas assim, por alto que você já deu no YouTube, e eu percebi que você é bastante vinculado, e você não se importa em nada em estar vinculado com o seu personagem do Ike de Fênix. Inclusive, eu vi vários eventos que você já participou que é vinculado a esse personagem. Você teve alguma escolha em ser vinculado a esse personagem? Tipo, escolheu realmente abraçar esse personagem? Porque você já dublou vários outros pela sua carreira. Por que especificamente o Ike de Fênix do Cavaleiros do Zodíaco? Bom, primeiro que Cavaleiros, né? Ele foi um divisor de águas na dublagem mesmo, né? 30 anos atrás, quando foi lançado. Que inclusive tem a minha idade. Foi lançado quando eu nasci em 1993, na Manchete, né? Exatamente. E o sucesso foi tanto assim que o interesse na dublagem aumentou muito, né? Abriu muitas portas aí para outros animes. E mesmo eu tendo feito tantos trabalhos aí durante a minha vida toda, que são 45 anos de dublagem, Cavaleiros eu considero que foi um divisor de águas, né? Não só para mim, como para a própria dublagem, como visibilidade e tudo mais. Então eu tenho esse trabalho como sendo o de maior retorno assim na minha carreira. Lógico que quando você fala nos eventos, em geral as pessoas me convidam para os eventos justamente por causa de Cavaleiros, por causa do Ike de Fênix. Através de Ike de Fênix, né, as pessoas conheceram e conhecem outros trabalhos meus, muita coisa que eu já fiz, e eu me sinto bem à vontade em usar esse personagem para me aproximar das pessoas, já que ele é um personagem realmente que marcou muito e que hoje é considerado um clássico, né, da dublagem. Então, acho que em paralelo a isso eu tenho todo o meu restante de trabalho, que eu sempre comento também, sempre falo nos eventos, mas acho muito legal essa coisa da vinculação do meu nome ao Ike de Fênix, ao Cavaleiro do Zodíaco. Muito bom. E, bom, a minha primeira pergunta ela é bem simples, né? Você se lembra de ter dublado? É uma pergunta de fã dessa vez. Você lembra de ter dublado o Dr. Tema em Astro Boy? Então, cara, tem muita coisa. Eu já sou naturalmente desligado do que eu faço no dia a dia, assim, no sentido de, qual é o filme, vai passar onde? Tem gente que é muito ligada nisso. Como é uma coisa que eu faço corriqueiramente, a não ser que seja uma coisa mais conhecida ou que vai ter um lançamento maior, algumas coisas especiais e tal. Mas, fora isso, eu não me lembro, né, de trabalhos, porque são muitas coisas e às vezes me foge mesmo. Entendo. Nem lembra também do Kim Capuan, né? Do Fatal Fury. Fatal Fury, sim, eu lembro que fiz. Coisa boa. Aham. Bom,
E o que você lembra do Fatal Fury, assim, de memória? Eu lembro que ele é o pai, né, daquele garoto, né, que corre, não é isso? Ele é um taekwondo, é um lutador de taekwondo, mais ou menos. Do Fatal Fury. Não, esse eu não lembro nada, não. Eu tava confundindo com um outro que... Não, esse é de corrida, é outra coisa, não tem nada a ver. Initial D? Eu acho que é Initial D. Que eu faço lá o pai, eu faço um cara lá. Inclusive vai ter filme novo, né? A gente chegou a dublar alguma coisa, mas eu não sei te dizer nada sobre lançamento, essa coisa. Eu sei que a gente chegou a fazer alguma coisa nova. Só, Diamond Filmes. Já estão anunciando. Corrida? Isso. Se vier o filme e não tocar aquela música do Deja Vu, eu não assisto, tá? Ai. Clássico. Mó clássico. Imagino. Bom, eu posso pedir uma coisa encarecidamente? Diga. Bom, o Kim Capuan, ele tem um ataque nos jogos, porque Fatal Fury, The King of Fighters, eles têm esse personagem, e ele solta um golpe, e em seguida desse golpe ele faz um atatatata, que nem o Bruce Lee. Então eu queria soltar um desafio. Será que eu vou me lembrar? Qual é esse ataque aí que eu não lembro mais? Eu vou te mandar aqui no chat. Porque eu não lembro mais, cara. Eu vou pegar até uma frase depois. Mas é um desafio engraçado, porque o Sebastião entrevistou o Mauro Ramos, ele pediu para fazer um personagem de Jojo ao vivo, que é gravado o podcast, e o Mauro Ramos fez uma frase lá, um slogan interessante, só que do inglês. Sim. Então eu queria ver se você faz. Eu gostaria que pedisse esse favorzinho. Ele dá um grito e dá um assim, desse jeito. Então, você falou que escreveu uma coisa no chat e não escreveu ainda, né? Então vou citar aqui. Ho Kyako. Esse Ho Kyako aí? Isso. Ele faz isso? Eu não lembro como é. Aqui no... Ho Kyako! É isso? Isso. Agora faça com vontade. Ho Kyako! Ta! Boa! Gostei. Eu queria muito que o Faustão tivesse aqui pra dizer: ô, louco meu, quem sabe faz ao vivo. Isso! Né? É muito bom. Caraca, os fãs de jogos de luta vão pirar agora. Então, eu fiz um jogo que tá bombando aí ultimamente, que é o Resident Evil 4, né? O remake. Eu faço o vilão dele, foi lançado há pouco agora. Que vilão? O Wesker? Aquele lá mesmo. Não, eu tô zoando. O pessoal que entendeu a referência. Eu mesmo não sei qual é o vilão, porque eu não cheguei a jogar o Resident Evil. Eu não sou... É o da faquinha? Resident Evil 4. O remake, né? Você fez da faquinha ou foi... Acho que é o remake, É o mais recente, foi lançado... mas isso. Foi lançado esse ano, não foi? Foi. Foi esse ano. Eu, sinceramente, eu assumo. Quando eu não sei, eu falo que eu não sei. Eu só joguei um Resident Evil na minha vida e eu não sou ligado na franquia. Eu só sei que tem vampiro. Vampiro não, é zumbi. Olha a garra. E que é isso? Ali. Meu Deus, zumbi é Castlevania, pô. Não, eu pensei em uma coisa e falei outra. Eu tô bugadaço da cabeça. Nossa. Leonardo, aproveitando a deixa eu perguntar uma coisa. A sua lista de personagens que você fez é muito extensa, porque são muitos anos de carreira, né? Só pra ter uma confirmação, você chegou a dublar o Mel Gibson em algum filme? Sim. Dublei Mel Gibson e... Você já chegou a fazer algum vilão de dublagem, Leonardo? Muita coisa. Ultimamente eu tenho feito bastante vilão, né? Mas você não chega a fazer uma voz grave, bem grave, assim. Tem um trabalho que eu fiz, que não é justamente um vilão, mas não sei se vocês viram
Vocês viram Mowgli, o Menino Lobo, aquele do Netflix? Ah, não, nem sabia que tinha da Netflix, eu lembro da Disney. Você da Disney. Eu faço o Baguera, mas tá no Netflix, Outro filme, né? É um outro. Mas o E título tá lá, original é né? o The Jungle Book também ou não? Eu não sei, eu sei que saiu como, né, Mowgli e o Menino Lobo, né? Porque eu pensei, é da Disney, mas Isso. a obra original é tão antiga que pode já não ter mais direito autoral, né? Pode ser que seja o caso, Sim, né? pode ser. Isso, Sinho pode Poo, ser por que exemplo, seja. o Sinho Poo é antigo pra caramba o livro original e perdeu os direitos autorais. Tanto é que a última vez que fizeram um filme de terror sobre o Sinho Poo, não tem mais direito. Verdade. Inclusive, senhor dono da Walt Disney, se prepara que daqui a pouco o Mickey vai entrar nessa também, tá? Se prepara, Walt Disney. Se prepara, Walt Disney. Não, o Disney já morreu, Pedro, pelo amor de Deus. Oh, meu Deus. Eu não tô conseguindo encontrar aqui do Mel Gibson, Não tem problema. mas Não tem problema. eu fiz aquele do índio, como é que é? Do Eu sei. Ele vai, Dança não. com Lobos, não é? Lobos, isso, Dança com Lobos. A É memória um não tá tão ruim assim. Eu não dublei tantos dele assim, mas dublei Dança com Lobos com certeza. Nossa. Perguntei porque alguns dubladores que a gente já chamou fizeram parte da minha infância, entendeu? E aí eu pensei, sua voz, eu tenho certeza que por exemplo, a maioria das pessoas associa a sua voz com o Ikki de Fênix. Como eu não assisti o Cavaleiro do Zodíaco, principalmente quando lançou, não me pergunte por que eu não assisti, eu era mais... É esquisito, né? Na minha infância eu assisti mais Sakura Card Captors ao invés de Cavaleiro do Zodíaco. Não me julguem, ok? Não me julguem. E aí a sua voz me associou mais com o Mel Gibson e o Nicolas Cage, entendeu? E aí eu falando, eu tenho certeza que ele fez algum filme do Mel Gibson, tenho certeza. Porque eu assisti muito filme do Mel Gibson quando era menor. Sim. Legal. Eu fiz, sim. Muito com a eu fiz imagem mais de uma, eu fiz mais de um mesmo. Mas eu não como eu não guardo, né? Eu tenho que colar, por exemplo, Nicolas Cage, fiz muita coisa dele. Realmente, você é a voz Muita. Nicolas Cage, eu tenho uns 40 filmes ou mais que eu dublei dele. Muita coisa. Mas essa é a pergunta que eu queria fazer, só confirmar mesmo do Mel Gibson, porque tá lá no fundo da minha cabeça, na minha memória, que eu já ouvi você fazendo um filme do Mel Gibson. Inclusive, eu assisti o Dança com Lobos quando eu era pequeno. O Coração Valente, quando eu era pequeno também. Então, eu tenho certeza se o Coração Valente você fez. Mas o Dança com Lobos eu também assisti, então posso estar confundindo, né? Mas eu tinha certeza que eu já tinha ouvido a sua voz. Que legal. Bom, senhor Leonardo Camilo, eu gostaria de saber... Deixa eu ver, escolher uma das perguntas aqui. Bom, normalmente os atores têm tem em comum, né, uma certa coisa chamada melhoramento contínuo. Então, tipo, uma coisa que você revê lá atrás, quando você melhora, você percebe uma diferença. E quando você está ao mesmo tempo, tipo, por exemplo, você vai numa peça, você faz a peça super bem, mas você tem uma coisa ali que tu pensa, nossa, eu acho que tem como melhorar isso. Mas nessa questão de melhoramento contínuo, a pergunta que eu gostaria de citar é da Gota Mágica para cá. Você viu alguma melhoração técnica e atuação que você teve de longa data, assim? Sem dúvida nenhuma que as coisas tecnicamente tiveram um crescimento muito grande nesses últimos anos, né? Primeiro que naquela época de Gota Mágica nós trabalhávamos tudo analogicamente. Hoje a gente já trabalha
Digitalmente, hoje né? é tudo digital, hoje a gente trabalha através de computador, então o som melhorou, a captação melhorou. Hoje a gente consegue trabalhar remotamente, né? A gente trabalha à distância, como eu estou aqui falando com vocês, e vocês na casa de vocês, ou enfim, no estúdio. Então, isso é muito bacana, porque dá muito mais possibilidades para a gente trabalhar para todas as praças e para muito mais casas, por exemplo. Isso ajudou muito a todos os dubladores por conta do crescimento mesmo dessa área, né? Hoje tem muito mais de 20 estúdios só em São Paulo, outros tantos no Rio. Então é isso, a tecnologia só veio para ajudar mesmo. Entendo. E bom, você também se lembra você já dublou o Ikki criança também? Sim. Começo da série eu fiz a parte do Ikki mais jovem, né? E como você tinha feito como na época? Que eu não lembro de ter visto o vídeo. Você fez uma voz mais leve? Eu fiz uma voz mais leve, baixei o registro, assim, né? Naquela época eu tinha 35 anos, então ainda conseguia também fazer um registro de voz bem mais leve e tudo, e você vai usando as técnicas. Sei. Você consegue fazer ainda esse tom ou não? Faz anos, né, que eu fiz isso. É uma coisa de jogar aqui na cabeça, falar mais, sabe? Sem colocar tanto aqui o grave, jogar mais na cabeça. É assim que a gente acaba fazendo um personagem um pouco mais jovem. Fazer a leveza, aumentar, levantar um pouco o pescoço. Jogar aqui, jogar mais na cabeça a voz, em vez de jogar aqui embaixo, assim. Isso, eu lembro dessa técnica. Técnicas profissionais que pessoas normais não fazem ideia de como fazer. Exatamente. Muito treino, né? Muito exercício, aí você chega lá. Qualquer um pode fazer, desde que treine e que exercite. Isso mesmo. E, bom, deixa eu lembrar aqui de outra coisa legal. Eu vou perguntando, tá, Pedro? Pode falar. Leonardo, todo dublador é um ator. Na época, você chegou a fazer teatro também? Eu venho do teatro, né? Eu comecei minha carreira no teatro, depois eu fiz televisão, fiz cinema, aí conheci a dublagem, fui fazendo dublagem também, porque é bom que saiba que não existe a profissão dublador. Existe o ator que faz dublagem, assim como não tem o noveleiro, é um ator que faz novela. Né? O ator que faz cinema, o ator que faz teatro, é uma área da atuação, né? A dublagem é uma das áreas, assim como todas essas que eu citei agora. E eu venho do teatro, comecei fazendo teatro, né? Passei muitos anos em paralelo ao meu trabalho da dublagem também, com o teatro, com a televisão, com o cinema. Ainda hoje eu tenho meu grupo que eu monto espetáculos todo ano. Eu não estou fazendo mais no circuito, assim, vamos dizer assim, profissional, porque eu me dediquei muito à dublagem e isso me tomou bastante do meu tempo. Ou você faz uma coisa bem ou faz outra. Sim. E eu optei pela dublagem, até por ter trabalho constante e tudo, e tô aí já há muitos anos. Coisa boa. Eu falo, todo dublador é um ator, mas nem todo ator é um dublador. Exato. Mas a pergunta é justamente para saber, tem alguma peça de teatro ou algum filme que você tenha feito, que você pode recomendar pra gente, que você fala, olha, esse trabalho realmente tá legal, queria que mais pessoas conhecessem, para divulgar mesmo, pra gente conhecer? Se diz assim, trabalhos dublados? Não, você chegou a fazer algum filme brasileiro, alguma coisa assim, ator? Ah, sim, eu tenho um filme que eu recomendo, que é um clássico hoje, já era na época, do Mazzaropi, chama A Banda das Velhas Virgens, e eu participei da comédia brasileira, né? Quem não conhece o Mazzaropi é importante conhecer. É um nome bem famoso mesmo. Exatamente, o cara que começou tudo aí. Esse filme foi
82, eu acho que eu filmei, 81, 82. Eu tinha acabado de fazer... Não tinha uma veia parecida com o Charlie Chaplin, tipo a coisa meio muda também? Ou... ele não era muda, mas era assim também, um personagem que ele pegou o Jeca Tatu, que era um personagem caipira brasileiro, né, do interior de São Paulo, né, mais especificamente ali de Taubaté, onde ele até tinha a fazenda dele, tudo era gravado lá, tudo era filmado lá. E esse personagem fez muito, muito sucesso, porque tinha muita identidade com o povo brasileiro, principalmente o povo do campo, o povo caipira. E esse foi o penúltimo filme dele, porque na verdade o último que ele terminou, porque no próximo ele já faleceu no meio das filmagens. Então eu tenho esse filme no meu currículo, que eu me orgulho muito. Tem um outro também que eu fiz, que foi premiado, que chama O Abraço Corporativo, que na verdade é um documentário onde só eu faço o personagem fictício. As demais pessoas que aparecem no filme são todas reais, do mundo real. E esse personagem ele fica convivendo no mundo real e ninguém sabe. Então esse é o grande mote do filme. Ele foi premiado aí na 32ª Mostra de Cinema de São Paulo. E é um trabalho bem legal. Esse já é mais recente, mas já tem 15 anos que foi lançado. É bem legal. Fala um pouco das fake news, que naquele tempo nem se chamava fake news, né? Então, a mentira na notícia já existia faz tempo, né? Acho que desde que o mundo é mundo já existe mentira nas notícias, né? Em tudo, né? Sim, mas eu digo, a partir do momento que tem um veículo de propagação de alguma notícia, já existia a manipulação, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Legal, a gente vai... Depois você manda pra gente o nome completo, que a gente deixa na descrição também. Inclusive, a gente deixa o link pro seu Instagram, para as pessoas que querem acompanhar e te seguir também. Perfeito. E tem alguma peça de teatro que você fez, que você gosta bastante? Sim, eu fiz uma peça chamada Os Campeões do Mundo, que foi escrita pelo Dias Gomes, e que foi um grande autor aí, já falecido, né? Autor de novelas, de livros e de muitas peças de teatro, porque essa peça era específica, que ela se passava exatamente no tempo da Copa de 70, quando o Brasil era campeão do mundo e tudo, e em paralelo estava rolando aqui a ditadura militar com muita coisa aí. Então o nome tinha muito a ver com o que estava acontecendo, né? Os campeões do mundo, na verdade, era a resistência e não era exatamente o futebol. Então era uma peça muito forte e muito significativa, assim, acho que na minha carreira. Foi muito bacana ter feito. Mas chegou a ser feito nessa época? Não, nós fizemos agora, nós fizemos nos anos 90, depois que acabou naquele tempo não tinha como montar isso daí, não. É verdade. Se era uma crítica, por mais sutil que fosse, não, a gente teria sofrido censura, né? Sim, sim. Aquele tempo ele censurava até peça infantil, cara. Meu Deus. Mas sabe uma coisa que eles não censuravam naquele tempo, Pedro? Pornô chanchado. Exatamente. Então, porque tinha que idiotizar o povo, né? Mas era muito ruim, graças a Deus esse tempo passou, e democracia sempre. Amém. Bom, deixa eu ver outra pergunta aqui interessantíssima. Deixa eu ver se eu tenho. Eu anotei 6 perguntas. Vou perguntar uma complexa aqui. Bom, Leonardo Camilo, você saberia dizer se tem na dublagem, assim, quando uma criança começa a dublar, ela começa em uma idade estimada, assim, tipo, se a pessoa tem que começar com 10 ou com 9? Porque lá em Portugal eu vi uma notícia, um making off
do filme Peanuts, Snoopy e Charlie Brown, que lá em Portugal foi dublado por crianças de idades totalmente distintas. Tipo, uma tinha, eu acho que 5, 4, outra tinha 6. Não tem uma idade específica para se começar a dublar. Uma das coisas que é importante é que a pessoa saiba ler, né? Uhum. Tem uma desenvoltura na leitura e já tem um mínimo de experiência, assim, De teatro. no teatro e tal, interpretação, e aprender um pouco da técnica da dublagem também, isso fazendo um curso. Tem cursos preparatórios. Eu mesmo dou um curso de dublagem online, à distância, onde eu estou presente sempre, mas é à distância. E é importante que a criança aprenda. Então, não tem uma idade 8, 7, se tiver uma boa leitura, já pode começar, 9, 10. É bem legal. E para filme de terror tem que ter um contrato, né, entre os familiares, né, uma autorização, né? Todo o trabalho para ser feito com criança, né, dependendo do material, aí tem que haver um consentimento, né, dos pais e tudo mais, para que não haja nenhum problema, né? Isso. E normalmente quem conversa é o diretor de dublagem, o dono do estúdio? Ou normalmente isso é feito lá com o dono do estúdio mesmo, né? A parte da direção do estúdio, né? Resta o diretor dirigir aquela obra com quem for escalado para aquilo, né? Sei. Entendi. E dublar jogo é difícil, né? Também. Dublar jogo não é que é difícil, ela é mais um trabalho, digamos assim, sem tanta emoção, né? A gente não tem imagem, não tem aquela emoção de você que você tem quando você está dublando por estar vendo a cena e as coisas acontecendo. Então, dublar game é muito mais mecânico, né? Digamos assim. Sim. Mas é interessante, é um trabalho legal também. Oh, beleza. Porque envolve interpretação, por mais que você não tem uma boca ali para sincar nem nada, mas você tem que dar as entonações corretas, né? Usando também a... Eu, como não tenho nada a ver com o meio, eu creio que nunca vou ter nada com o meio, eu vou dizer uma crítica. Eu acho que videogame deveria ter sim, mostrando para os dubladores as cutscenes, porque muitos animadores gastam tempo e recurso para fazer um labial muito perfeito. E aí, poxa, você tem todo esse trabalho e não mostra esse trabalho pro dublador que vai dar a vida para esse personagem, cara? Como assim? O problema é muito mais técnico, sabe, Sebastião? Porque se você, por exemplo, eu fiz um game na semana passada, o meu personagem tinha 1.800 frases. Nossa. 1.800. Você no jogo, você vai ter contato ali com 100, 200 frases, dependendo de onde você esteja no jogo, qual parte, qual, né? Qual parte do jogo. Então é gigantesco. Então tem coisas assim imensas, não daria para ele disponibilizar todo o arquivo desses jogos, ficaria muito pesado aquilo. Então, tecnicamente, não funciona. Por isso que a gente faz uma coisa mais fria, assim, contando com a interpretação dos atores, né? Inclusive, normalmente em jogos de mundo aberto, não daria também para mostrar todos os figurantes que dão diálogos normais ali. Isso, exatamente. Por tipo, isso. um Homem-Aranha de PS4, né? PlayStation 4, tem muito diálogo do Homem-Aranha na cidade. Exatamente. Então, tipo, para mostrar cada figurante que fala uma frase ou duas. Aí é muita coisa, entendeu? Então eles fazem arquivos mesmo e depois na mixagem lá eles colocam na boca dos bonecos. É mais uma crítica da minha parte, porque eu acompanho jogos desde os 4 anos de idade. Na minha época, os jogos estavam sendo dublados e depois eles pararam de ser dublados. Eles voltaram a ser dublados, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. Eu acompanhei uma etapa da minha vida que, se não tivesse a dublagem, eu não entenderia nada. Exatamente. Eu creio que existe uma importância, e eu acho que ainda é uma coisa muito nichada. É uma coisa que poderia se expandir um pouco mais, se facilitar um pouco mais, para que tenha mais facilidade
para ter uma qualidade melhor. Não que as qualidades sejam ruins, mas a gente sabe, algumas escolhas de dublagem de videogame foram bem ruins, bem péssimas, para falar a verdade, no decorrer do tempo. De algumas, né? Sim. Principalmente no início, né? Não, que era dublado. No início a gente pode falar de colocar famosos para dublar e saber dublar, né? Isso aí isso é uma discussão, né? Porque quem é dono do trabalho é aquele que distribui, enfim, ou a produtora. Uhum. Eles que são donos do trabalho. Então, se o cara quer colocar o famosinho lá, do Mortal Kombat, botar a Peach, botar o, sei lá, quem for, né? Um famoso, ele tá querendo, vamos dizer assim, agregar um valor ou chamar o interesse, o marketing, né, de interesse, plano do que a qualidade. Então, infelizmente, tem essa interferência do cliente que muitas vezes resulta num trabalho que não é muito legal. Eu acho assim que a tendência, né, e o mercado ainda está pouquíssimo explorado, e a tendência é isso crescer muito e nós não exploramos nem 10% desse mercado ainda. Assim, não desmerecendo as pessoas, tá? Por exemplo, a Peach é uma artista excepcional para a área dela de cantora, mas eu acho que cada um tem a sua função. E o dublador, a função dele é dublar, e ele faz um excelente trabalho. Não há necessidade de você fazer um marketing em cima de uma pessoa. É a minha opinião. Então, resumindo, não há Peach onde não deve. Entendeu? Porque assim, ele acaba desprezando o trabalho de alguém que sabe e diminuindo a qualidade do produto. Mas aí o cara lá é um profissional, sei lá, a Peach. Aí o cara oferece 50 mil reais para ela fazer aquilo lá num dia. Ela vai e faz. Eu tô chutando, assim, não tô dizendo que é esse o cachê. Mas assim, é comércio, é aquela velha história, né? É que nem festa de aniversário, errado é quem convida. Exatamente. Bom, aproveitando a deixa, Pedro, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu já tinha pensado antes e acabei esquecendo. Leonardo, eu tava vendo aqui a sua lista de personagens que você dublou, e você dublou um personagem que eu gosto bastante de um anime chamado Hohenheim, do Fullmetal Alchemist. Sim. Eu parei pra pensar, você dublou muita coisa japonesa. Sim. Desde, sei lá, a década de 80, lá com aquele, eu esqueci o nome, aquele que falava uma dádiva dos ninjas. Lion Man! Eu ia perguntar também sobre. E eu percebi, a sua carreira tem muita coisa japonesa. Claro, isso não exclui os outros famosos, né? Óbvio, a gente comentou, mas tem muita coisa japonesa. Você parece que abraçou isso, né? Você gosta dessas partes assim, de cultura oriental? Cara, a gente não escolhe o que faz. Você é escalado para isso, né? Nos últimos anos, esse mercado cresceu muito no Brasil, né? E talvez até pelo sucesso dos Cavaleiros, isso também gera um pouco de interesse até dos próprios distribuidores de levar aquelas vozes que a galera curte, entendeu? Para os outros animes, para as outras produções. Então, mas não é uma coisa que você escolha, eu quero fazer mais animes, quero fazer mais produções disso ou daquilo. Você vai sendo escalado e isso vai se transformando no teu portfólio, né? Os atores que eu dublo aí, Nicolas Cage, Jeff Goldblum, Pierce Brosnan, Richard Gere, e outros mais, foram surgindo na minha carreira. Alguns deles eu dublei poucas coisas, outros eu sigo fazendo há muitos e muitos anos. E aí é assim que você vai formando. Você não é uma coisa que você... o único filme que eu batalhei mesmo para fazer, que eu nem iria fazer, porque eu não estava escalado para o teste, e batalhei e ganhei, foi o Jesus de Nazaré, aquele do Franco Zeffirelli, que é um que eu recomendo por ser um grande trabalho que eu fiz, além de ser um grande filme também, apesar de já muito antigo, mas é um clássico
Acho que o maior clássico sobre Jesus que existe. Tá aí uma coisa que você me lembrou que eu ia perguntar e eu acabei esquecendo. Muito obrigado por me lembrar. Tá vendo como é que minha memória é ruim? Você batalhou para ter esse papel porque você queria estar nesse papel? Exatamente. Primeiro que eu era fã já do filme. Eu assisti muitas vezes esse filme, adorava. E a história é muito bonita, muito bem interpretada. 4 horas e meia de filme, quer dizer, um trabalho muito bacana, assim, com uma linha do tempo muito louca, assim, de Jesus, né? E aí eu entrei numa casa de dublagem, onde estava sendo feito o teste. Quando eu vi, corri lá na direção e pedi para fazer. O cara falou, não, já escalei o elenco e tal, para teste e tudo. Eu falei, pô, deixa eu fazer também e tal. Eu sei que insisti tanto que eu acabei fazendo e dei sorte de ganhar o personagem. Esse filme é o Jesus de Nazaré de 1977, é isso? Franco Zeffirelli, é um clássico. Passa todo ano na Record, ali na Páscoa. Franco Zeffirelli. É esse mesmo, 77, 1977. É isso aí. Eu comecei a dublar um ano depois. Louco. Então, quando eu dublei esse filme, ele nem era tão antigo assim, porque eu dublei na década de 80. Lançamento, né? É que era mais lento, né, antigamente, a distribuição das coisas. Bom, Leonardo Camilo, sobre dublagem, localização, na verdade, localização de games na década de 90, você sabe me dizer como era feito? Olha, eu praticamente comecei há uns 10 anos, 15 anos atrás, que eu comecei mesmo a fazer a localização. Mas não diferenciava muito do que é hoje, não, porque tecnicamente as coisas não se... A não ser aquilo que a gente fazia muito mais analogicamente, hoje é digital, mas fora isso, a técnica é a mesma. Imagino. Interessante. Então, é mais isso. E você, Sebastião, tem mais alguma pergunta? Sim, uma pergunta que eu costumo fazer para o pessoal que a gente entrevista. Você, com a sua carreira bem consolidada, com seus personagens marcantes, com a sua voz já no coletivo do povo brasileiro, eu te pergunto, tem alguma coisa, alguma obra, algum filme, qualquer coisa no passado ou no futuro próximo que, se você pudesse influenciar as pessoas e convencê-las, você gostaria de dublar? Poderia ser alguma coisa que você gosta muito, que já passou há muito tempo, ou uma coisa que você sabe que vai ser lançado e ainda vai ser dublado? Tá, eu prefiro responder essa pergunta não pensando numa coisa específica, né? Eu dentro da dublagem, uma das coisas que me atraem é o desafio, né? Eu gosto de desafio, eu não gosto de ficar naquele lugar comum, na zona de conforto. Eu prefiro ser desafiado, buscar novas formas, novas maneiras, novas maneiras de usar a minha voz, de interpretar um personagem. Então, para mim, o meu interesse é sempre fazer coisas diferentes, sempre estar buscando um lugar que não seja aquele que eu já fiz, que eu já passei. Você gosta de sair da sua zona de conforto? Gosto, sempre. E eu acho que a dublagem tem essa característica de sempre estar desafiando a gente. Então, eu não costumo, por exemplo, me sentar na cadeira do já sei e isso aí eu já fiz, porque isso leva a uma acomodação que não faz parte do meu jeito de ser. Eu não gosto de estar acomodado, de fazer a mesma coisa, porque aquilo é uma fórmula que dá certo. Eu prefiro, às vezes, até enfrentar uma coisa que possivelmente eu não vá ser bem sucedido, mas eu tentei. Então, essa é a minha característica. Então, tudo que vier de novo, que me desafie, e hoje eu tenho feito muito, por exemplo, o vilão, muito mais do que eu antes fazia os galãs, né, mais jovem, tudo. Estou passando por uma outra fase, até, e faço muitos vilões, eu acho muito bacana também,
porque são personagens em geral ricos. Então é assim, eu gosto de fazer o que faço, não me canso de fazer, mas jamais quero cair na mesmice de fazer aquela coisa igual e usar aquela velha fórmula para poder não me desgastar. Não, eu prefiro me desgastar, ser desafiado, essa é a minha meta. Então o que vier na frente aí eu tô pegando. Boa! Isso me lembra uma coisa, uma sabedoria milenar que fala que a água estagnada, ela apodrece, né? O córrego tá sempre limpo, porque o estagnado... Eu sempre falo, né? Eu falo para os meus alunos, à medida quando você achar que você sabe tudo, você começa a entrar em decadência. Por quê? Porque você acha que sabe, então você não precisa mais assimilar nada, não precisa aprender nada, não precisa experimentar nada. Aí você começa a declinar. Perfeito. Então é isso, galera. Um abraço a todos. Obrigado e até! Valeu, galera. Muito obrigado aí. Muito obrigado pelo papo de hoje. Muito obrigado, Pedro, Sebastião. Foi muito legal aí bater o papo com vocês e com todo o seu público aí. É nóis. Valeu, Leonardo Camilo, que continue dublando. Muito obrigado, gente. Um abraço para vocês. Tudo de bom.